Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. Hoje eu vou falar um pouquinho dos meus lidos de agosto. Eu já peço perdão se tiver uma barulheira de pássaro, é porque eu tô bem de frente com a minha janela e os pássaros estão enlouquecidos por aqui, então já peço perdão. Assim, gente, esse vídeo tá saindo bem atrasado porque a gente teve Bienal nesse finalzinho de... Eu fui pra Bienal no final de agosto, então peço perdão pelo atraso, mas aqui estamos. Eu li 8 livros e ouvi vários audiobooks, então eu vou deixar aqui na caixinha onde eu ouvi cada um, porque eu já nem lembro mais aonde eu ouvi qual, mas vocês sabem que eu amo audiobook. E eu ouvi muito audiobook esse mês porque eu fiz pulseirinhas da amizade para levar na Bienal para vocês. E aí, gente, isso demanda tempo, eu que fiz tudo, eu que fiz todas as pulseiras, assim, eu que fiz tudo mesmo. E como isso demanda muito tempo, enquanto eu fazia pulseira, eu tava ouvindo audiobook, inclusive agora em setembro eu tô fazendo muito isso, de ouvir audiobook enquanto eu bordo minha roupa do show da Taylor Swift. Mas enfim, vamos começar. O primeiro livro que eu li em agosto foi Anatomia. Esse livro ele foi do Clube da Reese, inclusive eu tenho vlog aqui falando sobre ele no canal. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Hazel e o Jack. A Hazel, ela é tipo uma dama da sociedade, ela tem uma alta patente, é esperado dela se casar e tudo mais, só que ela quer muito ser cirurgiã médica, ela não quer ser só uma mulher pra cuidar do seu marido, sabe? E aí, ela acaba descobrindo um curso de medicina que vai rolar ali. Ela tenta participar desse curso vestida de homem, ela é descoberta e ela não pode participar. E aí o professor fala que, tipo, ela pode tentar aprender sozinha, fazer essa prova no final, né? Tipo uma prova de proficiência, assim, pra ver se ela está apta. E aí nisso ela acaba conhecendo o Jack, que é um cara que trabalha, um menino que trabalha enterrando corpos em segredo, porque isso é crime, mas ele faz isso pra ganhar dinheiro, então ele vende os corpos para os médicos estudarem na aula de medicina. Eles acabam se conhecendo, ele acaba fazendo esse serviço para ela, é óbvio que vai rolar um romance ali. Eu gostei bastante desse livro, eu confesso que ele é um livro YA, tá? Era um livro que eu não esperava grandes coisas, então ele me surpreendeu bastante. Só que eu achei que o final dele foi aquele final muito mirabolante, foi por um lado um pouco mais fantástico, realismo mágico, que eu confesso que eu não tava esperando outra coisa, então eu acho que o final me deu uma pequena frustradinha, assim, e vai ter uma continuação, mas eu ainda assim quero ler a continuação porque foi um livro que me prendeu bastante. É uma ficção histórica que se passa na Escócia, em Edimburgo, no século XVIII ou XIX, eu não vou saber dizer, no século XIX. Então é uma coisa diferente do que eu costumo ler, porque realmente se você pensa em século XIX, você vai pensar em romance de época, você não vai pensar nisso de uma garota querer ser médica, sabe? Então eu gostei bastante, só mesmo essa partezinha desse final mirabolante que me desagradou um pouquinho. A Guarda-Costas foi um livro que eu intercalei a leitura do físico com o audiobook. E eu peguei esse livro pra ler porque eu senti que eu precisava de alguma coisa bem, tipo, bobinha. Preciso ler um romancezinho e o audiobook tava em promoção. E eu acabei comprando. E, gente, esse livro é muito legal. É um romance de capa fofinha que é muito legal. Eu não esperava nada dele e, tipo... foi tudo. Nessa história a gente vai conhecer a Hannah. Ela trabalha num escritório de proteção, de segurança, sabe? De proteção particular, assim. E normalmente esse escritório faz proteção de políticos e tudo mais. E aí tem esse cara, que é o Jack, muitos Jacks nesse mês. E aí tem esse cara, o Jack, que ele é um ator super famoso, que ele é super recluso, aconteceu alguma coisa ali no passado dele pra ele ficar super recluso. E ele tá indo pro Texas, se eu não me engano. Eu acho que é no Texas que passa essa história, mas enfim, ele tá indo pra essa cidade, que é a cidade natal dele, porque a mãe vai ter que fazer uma cirurgia de câncer, umas coisas assim, e ele quer passar um tempo com a mãe. E aí a produtora dele contrata esse serviço porque ele não quer esse serviço, ele quer, tipo, ficar em paz, só que a produtora acaba contratando esse serviço porque ele tem uma stalker e tudo mais. E aí meio que a Hannah é designada pra esse papel. E aí a mãe do Jack, que tá doente, chama ele pra passar um tempo num rancho que eles têm, uma casa mais afastada da cidade, pra ele ficar lá com ela nessa fazenda. Ele fica meio assim no começo, mas ele não quer contrariar a mãe doente. E ele acaba indo. E aí ele não quer preocupar os pais, falando tipo, olha, essa aqui é minha segurança particular. De jeito nenhum, porque, né, isso vai preocupar a mãe dele que tá doente, ele não quer que isso aconteça. Então o que ele finge que a Hannah é a namorada dele, enquanto eles vão passar esse tempo lá nessa fazenda, rancho,
sei lá como definir isso. E aí vai ter esse negócio do namoro falso, uma estrela com uma garota que não é nada demais, e aí tem um ex, essa menina que também trabalha ali, e ele é tipo super escroto. Gente, é muito legal. É tipo um romance, não tem nada muito extraordinário, porque é um romance. Só que eu achei muito legal essa logística de ela ser a segurança, enquanto ele é o famoso, porque normalmente a gente vê que tipo é o contrário, né? Normalmente a menina é a famosa e o cara é o segurança. Eu achei muito legal, porque ninguém dá nada pra ela, e ela tipo bate em todo mundo. Ela, sabe, é fodona. E eu achei muito gostosinho. O audiobook também foi super gostoso de ouvir. Ele não é muito grande, ele tem 316 páginas. É perfeito para ler num dia, assim. Eu ouvi o audiobook meio picado, assim, porque eu tava fazendo pulseira. Mas eu gostei bastante. Essa capa, eu acho ela muito linda. Eu comprei por conta da capa mesmo. E é muito legal. Eu achei a personagem, a Hannah, super carismática, assim. Ela é super engraçada. E ela tem esse ar meio tipo, eu sou foda e eu sei que eu sou boa no que eu faço, sabe? Que eu gosto bastante. Não foi um romance que eu favoritei, assim, mas eu acho que se você gostou, tipo, da Hipótese do Amor, livros da Ellie Hazard, da Helena Armas, esses romances, assim, bem clichê, mas que tem uma coisinha que dá um... Tipo assim, são romances clichês, mas que tem aquele salzinho, aquele tempero, que não é só o clichê. Eu acho que você vai gostar bastante desse livro. E aí em agosto também lançou eu não sei se lançou em julho ou se lançou em agosto, mas eu recebi em agosto. Que tipo assim, a hora que eu abri a caixa eu falei, essa vai ser a minha próxima leitura. E eu li esse livro num dia, porque é impossível não ler os livros dessa autora em um dia. Que é Os 5 Sobreviventes, da Holly Jackson. É a mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Gente, essa aqui, eu confesso que, tipo assim, eu já imaginava que eu ia ficar desse jeito. E eu fiquei feliz que eu fiquei surtada desse jeito, porque é muito bom. Não tem nenhuma relação com o manual, tá? É tipo uma nova história, é um livro único, inclusive. E nessa história, inclusive, se passa nos Estados Unidos, porque Manual de Assassinato se passa na Inglaterra. Na história aqui a gente vai acompanhar 6 amigos que vão fazer uma viagem de trailer. É ali formatura de escola e toda a turma de escola vai pra uma praia. Só que tem essa protagonista que é aqui a gente vê o ponto de vista da história, que é a Red. Ela não tem muito dinheiro, ela tem alguns problemas familiares e tudo mais, então os amigos decidem que, em vez de eles pegarem um voo que seria mais caro, eles vão alugar um trailer. O tio de um amigo tem um trailer, então, tipo, vai ficar bem mais em conta. Eles vão pegar esse trailer e eles vão de trailer até o lugar e vai dar tudo certo. E aí a história começa com eles indo pra esse lugar. E aí, óbvio, eles têm que fazer algumas paradas pra chegar nesse lugar, e uma dessas paradas vai ser num acampamento pra eles dormirem e passarem a noite. Acaba rolando ali um imprevisto, eles acabam errando o caminho e acabam indo parar num lugar muito estranho, assim, tudo escuro, no meio do mato, não tem sinal de telefone, não tem sinal de nada, aparentemente não tem nada ali perto. E o pneu fura do trailer. Eles vão, descem, trocam o pneu, eles andam mais um pouco e aí os 4 pneus furam. E eles falam, cara, isso não tá normal, imagina, né? Furou um pneu, a gente trocou aquele pneu, colocou o step, e agora o step mais os outros 3 pneus furaram, isso tá muito estranho. E aí nisso eles começam a perceber que tem um assassino lá fora, tem um cara com uma arma que tá ameaçando eles, tá atirando neles, tá atirando nos pneus, quer deixar eles presos lá nesse lugar. E esse cara, né, esse cara que tá lá com a arma, esse serial killer, sei lá como vocês querem chamar essa pessoa, ele fala que alguma das 6 pessoas que tá lá no trailer tem um segredo e que ele quer saber esse segredo antes do amanhecer, porque se amanhecer e essa pessoa não contar quem é o segredo, vai todo mundo morrer. E aí todo mundo começa a ficar desesperado, porque, tipo, eles são amigos, ninguém consegue pensar, tipo assim, a gente vê tudo pelo ponto de vista da Red, né, mas ela fica pensando, tipo assim, putz, eu tenho um segredo, mas será que é esse o meu segredo? Será que eu conto? Porque e se não fosse segredo? Se fosse segredo de outra pessoa? E aí todo mundo tem um segredo muito cabuloso, assim, escondendo do outro, e eles vão ter que, tipo, se conversar. E aí o livro se passa em 8 horas, tá? O livro se passa em menos de um dia. E aí ele é assim, ó, que eu deixei mostrando pra vocês. Tipo assim, ó, cada novo começo de capítulo é a hora. Então, você vai ficando ansioso, porque, tipo assim, cada hora vai acontecendo uma coisa nova, aí um tiro novo. E, gente, se você lê o Manual de Assassinato para Boas Garotas, você sabe do que eu tô falando. É impossível largar, você fica desesperado pra saber o que tá acontecendo. É aquela coisa que te dá a falta de ar. É a mesma coisa com isso aqui, entendeu? É muito bom, é muito legal, eu gostei muito. E eu não consegui parar de ler, entendeu? Eu quero ler tudo que essa mulher escreveu, porque é o livro perfeito pra sair da ressaca. Apesar dele ser gordinho, você não consegue parar de ler. Eu comecei a ler numa madrugada, eu li até, tipo, altas horas da madrugada, dormi, acordei e falei, agora eu preciso terminar esse livro. E terminei e fiquei doida, como vocês podem perceber. Outro romance que eu peguei pra ler, e eu também fiquei intercalando com o audiobook, Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Ela é uma autora bem consagrada lá fora, ela é bem famosa, e agora quem tá publicando ela aqui no Brasil é a Arqueiro, inclusive tem um outro livro dela em pré-venda. E assim, gente, a Arqueiro que me mandou esse livro, e ele estava na minha wishlist só pela capa fofa,
porque eu não sabia absolutamente nada dessa história. E aí, eu não sei se vocês vão reparar, mas tem uma cabra aqui. Porque o protagonista tem uma cabra que usa pijama. Isso é meu sonho. Meu sonho é ter uma cabra que usa pijama. Então, assim, ganhou 1 ponto comigo esse livro só pela cabra com pijama. Nessa história aqui, a gente vai conhecer a Alexis. O livro tem um ponto de vista de 2 personagens, da Alexis e do Daniel, que é o nosso mocinho, né? A Alexis, ela tá voltando de um funeral em outra cidade, de um parente distante, assim. E aí ela acaba parando numa cidadezinha pra comer alguma coisa. Na verdade, eu acho que ela bate num guaxinim, alguma coisa assim. Ou ela cai numa valeta. Acontece um acidentezinho de trânsito, tipo, bem pequeno, não é nada muito sério. E ela chama o guincho nunca vai. E aí um cara para na rodovia e fala que pode ajudar ela, mas ela fica preocupada no começo, mas enfim, ela não tem muito o que fazer. E aí esse cara ajuda ela, que é o Daniel. E ela pergunta se tem algum lugar pra comer e tal. Aí ele leva ela nesse bar, que é tipo o único lugar da cidade que tem. E ela chega lá e tal, e ela é mó bonitona, gostosona, e ela é ruiva. E ela vai lá, come e tal, e ela acaba ficando amiga desse Daniel. E ele é super gente boa, ela acaba indo pra casa dele também, porque lá no bar não tem nada que ela queira comer. E ele faz, tipo, um lanchinho pra ela e tal. E eles começam a ter... Enfim, eles começam a ter essa amizade, ela percebe que ela tá um pouquinho afim dele, ele também tá um pouquinho afim dela. E ela acabou de sair de um relacionamento longo, a Alex, ela é, tipo, médica, e ela vem de uma família de médicos super consagrados que dirigem um hospital. E esse ex dela, né, ele também é um desses médicos, só que ele é um otário, ele tratava ela muito mal, e a família não aceita que ela tenha terminado com ele, porque, tipo, todo mundo achava que eles eram o casal, sabe, esse tipo de coisa. E a família meio que não aceita que eles terminaram, a família tá tipo super não é possível que isso tá acontecendo e tal. E aí a Alex meio que ela fica com o Daniel esse dia, eu acho, já nem lembro mais, mas eu acho que eles ficam esse dia. E ela começa a perceber que ela tá gostando dele, eles começam a trocar mensagens, ela começa a ir pra cidadezinha, que é uma cidadezinha bem pequenininha, que fica um pouquinho longe da cidade dela, ela começa a perceber que tá gostando dele, só que ela sabe que tipo ele nunca vai ser aceito no meio dela, porque primeiro ele não é rico, não é milionário igual a família dela é. Ele não é médico, a família nunca vai aceitar alguém que não seja nessas condições, sabe? E aí meio que eles vão tentar passar por isso, assim. É um romance que é legalzinho, não tem nada muito uou, sabe? Como vocês podem ver, eu nem lembro muitos fatores dessa história, porque é um romance. Mas foi um romance que eu gostei, assim, de ouvir. O audiobook era gostoso, apesar de eu estar cansada dessa narradora, porque eu já ouvi uns 5 audiobooks com a mesma narradora desse livro aqui, então, tipo, eu já tô meio saturada dela. Mas foi um livro que eu gostei de ouvir, assim. Eu mais ouvi do que li. Foi um bom romance, não diria que foi o melhor romance que eu li na minha vida, só que ele tem uns pontos bem interessantes, que é essa coisa da cidadezinha, da cidade pequena ser um elemento, sabe, ser um personagem, porque a cidade é muito presente, a gente tem personagens secundários que são bem construídos, a gente tem a prima do Daniel, que ela sofre violência doméstica do marido dela, e aí ela tenta ajudar, e tem toda essa carga dramática também do lado da Alexis, que os pais queriam que ela fosse médica de tal coisa, ela acaba indo pro outro lado e ela é muito renegada, assim, pela família. É aquela família bem típica americana que a gente vê em filme, que, tipo assim, só liga pra status e dinheiro, sabe? E aí o irmão da Alex, por exemplo, ele casa com uma famosa que não tem nada a ver com a medicina, e ele larga a medicina e ele é super, tipo, renegado pela família. Tem uma carga emocional por trás bem legal, que às vezes os romances não tratam isso, então eu gostei bastante disso neste livro. Mas como eu disse, não foi um favorito. Eu gostei, eu não amei. Eu acho que entre esse e a Guarda-Costas, eu acho que eu gostei mais da Guarda-Costas por ser mais engraçadinho. Eu acho que esse aqui tem uma carga de drama mais pesada, mas é muito bonitinho, porque o Daniel é uma graça. Tipo, o Daniel é muito tchuco, gente, sério. É maravilhoso, então fica aí super indicação pra vocês. Fazia um tempo que eu não lia fantasia e aí a Buzz me convidou pra ler O Ladrão de Estrelas, que eu vi o GF falando desse livro um dia em live e eu fiquei morrendo de vontade de ler. Esse livro aqui, ele é uma trilogia, por enquanto só tem o primeiro livro, que é muito triste porque eu gostei muito e eu espero que os próximos saiam logo pra eu poder ler, porque eu sou ansiosa. Mas ele é um livro e ele é grande, tá? E ele é inspirado em Mil e Uma Noites, que eu achei muito legal, porque eu não leio quase nada que se passa em desertos ou que tenha a cultura árabe no geral, assim. É uma coisa que inclusive eu quero mudar, eu quero começar a ler mais livros, né, nesse mundo, assim. E a gente tem, nessa história a gente tem a Lowly. Ela é a mercadora da noite. Ela é uma menina que vende itens mágicos para pessoas. Então você pode, tipo, você pode encomendar o seu item com ela, ou ela encontra o item e ela te vende. E nesse mundo, assim, os djinns, que são gênios, né, eles são super
não aceitos na sociedade, sabe? A gente tem vários caçadores de gênios, ou jeans, eu descobri depois que jeans é gênios, eu achei isso muito legal, que são basicamente seres com poderes elementais, assim. E a Loli, o melhor amigo da Loli, que também é meio que o guardião dela ali, ele é um Jin, então ela tem que se revirar nos 30 pra ninguém descobrir isso. E aí, um dia, o sultão ali do império que ela vive, né, da cidade, acaba recrutando ela pra procurar uma lâmpada mágica. E ela não tem como falar não, porque ela tá vendendo itens ilegais, que são itens mágicos, que não pode. E aí meio que tipo, ou ela faz isso ou ela faz isso, sabe? Porque não vai ter outra chance. Ou ela faz isso ou ela vai ser presa, condenada de morte, etc. Então, ela vai junto com um dos filhos do sultão. E aí esse sultão, ele tem 2 filhos. Um eu já nem lembro o nome mais, que é tipo, ele é importante pra história, mas ele não aparece tanto nesse começo. E tem o Mazen. O Mazen, ele é tipo um filho muito diferente, ele é legal comparado com outro irmão, sabe? Na verdade, o sultão tem 3 filhos, mas os 2 principais são esses. E aí, esse Mazen, tipo, ele é legal, mas ele deu umas bolas fora de vez em quando, mas comparado com o irmão, ele é bem mais justo. E esse tipo de coisa, sabe? E aí o sultão pede pro outro filho, que eu não vou lembrar o nome, acompanhar a Loli. E aí o Mace tá devendo um favor pra ele fala, não, vai você. E eles usam uma relíquia mágica que você bota o sangue na sua relíquia e a pessoa que usar a relíquia vai se parecer com você. Tipo aquela poção polissuco do Harry Potter, sabe? Mais ou menos nessa pegada assim. E aí, então, o Mazen vai tomar o lugar do irmão. O Mazen, tipo assim, ele não é guerreiro, não é nada, ele é político. E o irmão dele, que eu quero muito lembrar o nome, mas não vou lembrar, ele é super guerreiro e tudo mais. Até por isso que o pai designou ele pra acompanhar a Loli, né? Porque é uma forma até de a Loli não passar o pé e também dele conseguir proteger a relíquia. E aí o Mazen vai tomar esse lugar, ele é tipo nada guerreiro, inclusive muito mal guerreiro, péssimo guerreiro. E ele vai tomar esse lugar da Loli e vai pro deserto com ela pra encontrar essa lâmpada mágica. Aí no meio do caminho eles vão descobrir várias coisas, inclusive coisas sobre o seu próprio reino, sobre o seu próprio irmão, esse irmão aí doido, que eu falei pra vocês. É um livro de fantasia muito legal, com vários plot twists, que eu confesso que alguns me pegaram super desprevenida, tipo, eu não tava esperando, sabe? E eu gostei bastante. Me lembrou um pouco a vibe de... Assim, eu comparar com esse livro é muito injusto, porque eles não seguem nem a mesma linha, mas eu acho que pela cultura e pelo fato de ter jeans e magia e tal, me lembrou muito Uma Chama Entre as Cinzas, tá? Eu gostei bastante, eu queria deixar a recomendação aqui, porque vocês vão me ver falando bastante desse livro, que eu gostei muito. E aí eu fui ouvir outro audiobook, vocês vão ver que eu ouvi muito audiobook de romance, porque é muito mais fácil, pelo menos pra mim, ouvir audiobook de romance do que de fantasia, porque de romance, se você perder um pedaço, tá tudo bem. Fantasia, se você perder um pedaço, não rola mais. Então, é muito difícil eu ouvir audiobook de fantasia, tá? Então, sempre que eu te falo que eu vou ouvir um audiobook, a chance de ser romance é muito grande. E aí eu ouvi de Jogo do Amor-Ódio, que eu desenterrei do além, porque eu tenho esse livro há muito tempo e eu nunca tinha lido. E, gente, por que eu nunca tinha lido esse livro, sabe? É muito gostoso. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Lucy e o Joshua. Eles trabalham em uma editora e, assim, cada um trabalhava numa editora diferente, uma editora comprou a outra e se fundiu, e aí os dois acabaram trabalhando. Eles meio que trabalham com a mesma coisa, só que com chefes diferentes, e eles competem por tudo, assim, porque eles se odeiam. A mesa de um do outro é um de frente pro outro, e eles meio que se odeiam desde o dia 1, assim. E aí a Lucy, ela é toda fofinha, engraçadinha e pequenininha, o Joshua e bagunceira, e o Joshua, tipo, é bem aquela coisa de Grumpy Sunshine, sabe? O Joshua é todo ranzinza, rabugento e minimalista, e a Lucy é o oposto dele. E aí, eles se odeiam, e aí até que no momento, eles sempre se provocam muito, eles sempre ficam nesse jogo, tipo assim, de a gente se odeia, de a gente vai se provocar. Eles têm sempre esse jogo entre eles de ódio. E aí um dia eles acabam se pegando no elevador, assim, num momento muito de tensão. E aí eles passam a não entender muito o que tá rolando, sabe? E aí eles vão tentar entender esse sentimento enquanto eles vivem isso. Tem um drama ali com a família do Josh também, que a Lucy vai tentar ajudar. E assim, gente, é um romance bobo que, assim, se para pensar, nem tem muita história. Mas eu adorei. Eu pegava pra ouvir esse audiobook, eu falava assim, acho que eu vou fazer pulseira agora, só pra poder ouvir o audiobook, sabe? Porque eu tava animada e ansiosa. E como vocês podem perceber, eu ouço audiobook de livros que eu tenho físico, porque é uma maneira de eu me sentir menos... Na minha cabeça eu tô também lendo os livros que eu tenho físico e desatolando um pouco a estante, então por isso que vocês vão ver que eu tenho
o livro físico dos audiobooks que eu ouço, porque é uma maneira da minha cabeça, do meu inconsciente estar tranquilo. Mas enfim, gente, eu adorei. Inclusive, eu até assisti a adaptação e é muito boa, é tão boa quanto o livro, assim, eu fiquei bastante surpresa, porque, sei lá, a adaptação de romance sempre tem um pé atrás e eu gostei muito. É um romance gostosinho, eu acho que vocês já ouviram falar muito desse romance aqui, porque, como eu disse, eu cheguei atrás, né, cheguei atrasada pro rolê, tem aquele rolê de eles vão ficar no hotel e aí só tem uma cama, porque ele é um livro mais antigo, né, então, assim, esse rolê de uma cama já tá saturado, mas é porque começou aqui, entendeu? É muito gostosinho, eu super indico pra vocês. E o audiobook também foi muito gostoso de ouvir. E a adaptação tá no Prime Video pra quem quiser assistir. Chama Jogo do Amor Ódio também. É muito legal. E tem a Lucy Hale de Lucy, eu achei que combinou muito. Eu acho que, tipo assim, ela foi perfeita pro papel. E o cara que faz o Josh, que eu não sei o nome dele, ele é um gostoso que, tipo assim, se encaixou maravilhosamente no papel de Josh, porque eu imaginava o Josh daquele jeito mesmo. A outra leitura que eu também fiz em agosto, que também foi um audiobook, foi De Olho em Você, que é esse livro, se não me engano, ele lançou no ano passado. E ele ficou bem famoso lá fora. E aí, quando ele chegou no Brasil, eu senti que ele deu uma flopadinha, porque eu quase não vi ninguém falando sobre ele. E assim, acho que de tudo que eu li esse mês, eu acho que esse aqui foi o que eu menos gostei, porque eu achei a protagonista muito chata do começo ao fim. Nessa história, a gente vai conhecer a Crystal. Ela é uma blogueira fitness, só que ela não é uma blogueira fitness tipo Gabriela Pugliese. Ela é gorda e ela se orgulha de ser quem ela é. Ela tá lá pelo exercício físico, não pra ser magra, nada do tipo. Eu acho isso muito legal, só que se eu tiver que ouvir a palavra body positive mais uma vez na minha existência, eu vou ter um colapso. Porque em toda frase essa menina tem que usar o body positive. Eu não aguentava mais ouvir essa palavra. E assim, gente, eu sou a pessoa menos academia possível. Eu até quero mudar isso na minha vida e ser uma pessoa do exercício físico, porque é saúde, né? É importante. Mas assim, eu odeio fazer exercício físico. Então uma história que é basicamente uma protagonista que ama exercício físico é um pouco difícil de lidar comigo. Mas enfim, na história a gente tem a Crystal. Ela tá lá na academia gravando os videozinhos dela. E um dia um cara briga com ela por conta do leg press. E esse cara é o Scott, ele é tipo lindo, maravilhoso. Eles acabam ali tendo esse problema, né, com o leg press e com outros aparelhos também, eles ficam disputando o mesmo aparelho. Aí eu não lembro se eles se pegam antes ou depois, eu acho que eles se pegam no vestiário um dia, meio que tipo assim, ela vai acusar ele de que ele pegou o celular dela, que escondeu o celular dela, e ela entra no vestiário pra botar a mão na cara dele, tipo, você escondeu meu celular. E aí, ele não escondeu o celular dela, não foi ele, ela só perdeu ele mesmo, e eles acabam se pegando ali no vestiário, e aí depois no outro dia ela descobre que o vô dele tá casando com a avó dela, e eles vão ser uma grande família unidas. Isso aí eu achei engraçado, porque eu já tava imaginando isso chegando, a hora que a avó falou que ia se casar, eu já imaginei essa situação, mas eu sempre acho isso muito engraçado. E assim, gente, essa protagonista, ela é muito chata, tipo assim, ela é super famosa no Instagram, ela tem milhões de seguidores, porque ela fala de body positive, não sei o que, ela tem milhares de comentários bons, e ela sempre fica batendo na tecla dos comentários ruins que ela tem, sabe? E aí isso me cansa muito, porque, tipo, é um comentário falando, ah, porque você tá feia, gorda, ela fica tipo assim, não, porque a gente tem que aceitar nosso corpo, porque ser body positive, não sei o que, eu não aguentar mais ouvir essa palavra que eu já falei milhões de vezes. E assim, ele é bombeiro, vai desenrolar essa história de romance deles, né, entre ela e a relação do corpo não é um problema, mas depois ela vai enxergar como essa coisa de ser body positive e tudo mais foi super tóxico pra ela, e ela não enxergava, e estava óbvio desde o início isso. Ela vai enxergar isso uma hora, graças a Deus, não que eu esteja falando que o movimento é tóxico, nada do tipo, é só o jeito que ela tratava toda a situação. Acho que foi uma situação bem chata e assim, uma reclamação que eu tenho a falar é que, tipo assim, ela é personal trainer, só que, tipo assim, ela não é formada em educação física ou fisioterapeuta, ela não é nada disso, e, tipo, quem ela acha, gente, já me irritou, entendeu? Porque como ela acha que ela tá no direito de treinar as pessoas numa academia, sabe? Tipo, só porque você manja de exercícios quer dizer que você tem o direito de você ser personal trainer, você não tem uma formação, sabe? Eu acho isso muito errado. Enfim, blogueiros, né? Eu acho que ser blogueira não te dá o passe ilimitado pra você ser de qualquer profissão, porque não dá, você não tem um diploma nisso. Tudo bem que eu concordo que às vezes você tem diploma e ela não sabe nada, eu concordo, mas você não está apto, sabe? A gente não quer entrar nessa discussão. Enfim, eu achei ela muito chata do começo ao fim. Eu tenho pena desse moço, porque ele também é um pouco chato, mas eu tenho pena dele de ter ficado com ela. E aí tem todo um drama de eles postam na rede social que eles estão juntos e as pessoas ficam, nossa, mas ela é gorda, tá ficando com esse cara magro. E aí, ai, eu sinto que a autora queria fazer uma coisa muito legal, que eu acho que se perdeu no meio do caminho. Então não tem muito o que dizer, porque eu achei chato do começo ao fim.
E aí, por último, eu ouvi também um audiobook de Amor e Sorte, que é, eu não diria uma continuação de Amor e Gelato, ela se passa no mesmo universo, mas é bem, assim, sem nenhuma relação. A única relação que tem é a melhor amiga da Lina, de Amor e Gelato, e a Lina aparece nas últimas 2 páginas do livro. Nessa história aqui a gente tem a Ed, que é a melhor amiga da Lina, e ela tá indo pra Irlanda, pra um casamento de uma tia dela, e de lá ela vai pegar um voo pra Itália pra visitar a Lina, que é a melhor amiga dela, que foi morar na Itália, a gente já sabe, ali de Amor e Gelato. Só que acaba acontecendo problemas e ela acaba perdendo o voo. E é meio que culpa do irmão dela, porque ela ia com o irmão dela pra Itália, o irmão que ela é, tipo, muito amiga, ela ia com esse irmão pra Itália e o irmão dela meio que dá uns canos nela. E a Ed tenta impedir, perde o voo e ela vai ter que ir pra essa viagem na Irlanda com o irmão e um amigo que ele fez na internet. Essa viagem, né, até esse festival, é uma viagem que esse irmão vai fazer porque ela descobre que o irmão tem um blog de música e ele vai visitar pontos da banda favorita dele. E depois, no final, vai pra esse festival que a banda favorita vai tocar. Ele é bem curtinho, então, tipo, eu ouvi mega rápido o audiobook também. E eu, assim, eu achei que ia ser tonto, mas eu achei divertido. E tem toda uma coisa por trás, que aconteceu alguma coisa com a Ed, com o garoto da cidade dela, que aconteceu alguma coisa, que o irmão dela fica falando, você vai ter que contar para nossos pais, você vai ter que contar para nossos pais. Eu achei isso um pouco previsível, mas eu gostei que tratou isso porque eu acho que livros para adolescentes, um livro que é classificado como YA, né, jovem adulto, eu acho que ele tem que ensinar alguma coisa de útil para os jovens, porque os jovens estão nessa fase de, tipo, descoberta, de entender mais sobre a vida. Eu acho que é importante trazer temas importantes e ensinar alguma coisa, sabe? Eu acho que livro adulto, foda-se, não precisa ensinar nada, porque você já é adulto, você já tem que saber. Mas você é adolescente, está ali se moldando, está se descobrindo, eu acho interessante trazer coisas importantes nesse sentido. E tem essa coisa, assim, que acontece com a Ed na escola ainda, isso aqui é férias, né? Mas na escola, e que ela tenta resolver e não consegue, enfim, vai ter que pedir ajuda dos pais. E é importante a gente ver como é importante, e vai falar sobre isso também, de que às vezes os nossos pais são muito importantes. Eles são, né? Em vários casos, mas enfim, eu gostei. É bem legal, eles viajam por vários pontos pela Irlanda. Eu confesso que, gente, a luz tá variando muito nesse vídeo, eu peço desculpa, mas é porque a janela tá aqui aberta. Eu confesso que, tipo assim, a Irlanda nunca foi um país que me atraiu muito, então eu sei zero coisa sobre a Irlanda. E aí o que eu achei legal nessa história é que a Ed, ela acaba encontrando um guia de turismo na Irlanda, e aí enquanto eles vão procurando essas coisas, enquanto eles vão em pontos já determinados pelo irmão, pra fazer esse rolê da banda, ela acaba procurando o que tem nessa cidade nesse guia, e ela faz essa coisa que é um guia na Irlanda para os corações partidos, alguma coisa assim. E aí também vai rolar um romancezinho ali com esse amigo do irmão, que o irmão fez na internet, que tem a ver com música também. A Ed vai, tipo, sentir sentimentos por ele. É um romance legal, ele é bem curtinho, ele é bem na vibe de Amor e Gelato. Se você não gostou de Amor e Gelato, eu acho que esse aqui não vai funcionar pra você, porque é a mesma coisa, é um livro bem bobinho, adolescente, nada muito demais, apesar de eu achar que tem essa carga um pouquinho mais emocional que Amor e Gelato teve, pelo menos que eu me lembre. E isso, a Diana, a autora, ela é tão fofa. Tipo assim, vale a pena ler só pelo fato dela ser fofa, sabe? Essa aqui é a Diana, eu conheci ela na Bienal, ela é uma tchuca. Enfim, é gostosinho, foi legal conhecer um pouco mais da Irlanda, porque como eu falei, a Irlanda nunca foi um país que me chamou muito a atenção, então eu sei poucas coisas sobre a Irlanda, então foi legal ver os pontos turísticos, e aí toda hora que chegava num lugar novo, eu pausava rapidinho o audiobook e procurava no Google o lugar e conseguia imaginar. Então isso foi muito legal, eu adoro livros que tem viagem, assim, porque eu acho que é fácil de você identificar, de você enxergar o lugar, você se imaginar o lugar, e se um dia por acaso eu acabar indo pra Irlanda, eu vou conseguir pegar dicas com essa história de lugares, vou me enxergar lá, sabe? Eu adoro o livro que traz esses pontos turísticos bem marcados, assim. Eu acho que esse livro até foi, nessa parte, foi mais legal do que Amor e Gelato, porque Amor e Gelato, assim, eu li faz um tempo já. Eu não me lembro de ter muita coisa turística, sabe? Eles veem alguma coisa ali por, não é Verona, por Florença, mas não é nada muito, tipo, muitas coisas, sabe? Esse aqui foi bem mais e eu gostei. E é isso, gente. Esses foram os nossos lidos de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Eu li muito romance em agosto, eu tô meio saturada. Agora eles vão vir em setembro. Eu só quero ler fantasia ou coisas meio de fantásticas, tipo, o mínimozinho de realismo mágico. Eu já tenho interesse, porque eu li muito romance. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um super beijo!